O seu carro pula mais que o touro bandido quando você vai fazer a troca de marchas? O seu carro chega a apagar quando você vai arrancar de primeira? Você se sente mais inseguro que um gato em cima do poste quando você senta no banco do motorista? Você sabia que milhões de pessoas no Brasil têm habilitação e não conseguem desenvolver com o carro? Meu nome é Johnny Figueiredo, sou professor de trânsito há 12 anos e venho aqui te passar algumas técnicas para isso nunca mais acontecer. E aí, tem interesse nesse assunto? Vem comigo! Bom, ao longo de todo esse tempo de experiência como professor de trânsito, eu pude observar que grande maioria dos alunos estão com dificuldade no controle de embreagem. Realmente, o controle de embreagem, ele te dá uma confiança muito maior em desempenhar outros setores do carro. Se você tem um controle de embreagem apurado e consegue manobrar isso com maestria, as outras manobras dentro do carro se tornam bem mais fáceis. Então, pensando nisso, resolvi fazer esse vídeo para tirar essa dúvida sua. Vamos lá! Primeiro ponto, banco destinado ao condutor. O seu banco tem que estar ajustado para você. Você tem que estar de uma forma confortável dentro do carro. Não adianta você entrar dentro de um carro e ficar todo embolado, ficar desconfortável. Para você desempenhar nesse início um controle de embreagem perfeito, você tem que estar de uma forma confortável. E como vai ser essa forma confortável para você? Cada pessoa tem uma estatura, tem um tamanho de perna, um tamanho de braço, e isso vai alterar de pessoa para pessoa. Então eu vou explicar aqui para você de uma forma bem fácil como você ajustar o seu banco destinado ao condutor. Você vai pisar na embreagem até o final, vai esticar sua perna até o final e colocar o seu banco para trás até sua perna ficar totalmente esticada. Quando sua perna ficar totalmente esticada, você vai recuar o seu assento um pouquinho mais para frente. Então você vai ficar com sua perna semi-flexionada, não totalmente dobrada e não totalmente esticada. Sua perna tem que ficar semi-flexionada. Beleza? Dessa forma, quando você for realizar algum tipo de manobra, seu joelho não vai bater no volante, entendeu? Você não vai se sentir em cima demais do pedal da embreagem, que pode dificultar em alguma manobra dentro do carro, tá ok? Então essa é a distância correta do assento para pisada na embreagem, tá ok? O encosto. O encosto, tem muita gente que se sente segura quando ele está mais próximo do volante, né? Tem a sensação de segurança, né? Ele consegue ver ali um pouquinho do início do capô do carro e isso passa uma sensação de segurança. Mas você não pode estar de uma forma que você se sinta embolado. Tem gente que anda com o peito muito próximo do volante. Então isso pode dificultar na hora de realizar uma manobra, na hora de realizar uma manobra que teria que ser automático, você pode acabar se embolando com seus braços. Por quê? Porque você está muito próximo. Então, como você vai ajustar o seu encosto? Você vai esticar suas duas mãos até em cima do volante e vai colocar o seu pulso em cima do volante e vai ajustar o seu banco para que fique dessa forma. Então, o ponto referência do encosto é o pulso em cima do volante. Por que o pulso em cima do volante? Eu tenho uma mão cheia para mim conseguir realizar a pegada total no volante e ter totalmente essa segurança de pegada no volante. Tem gente que anda na ponta dos dedos, né? Deitadão, esticadão lá. Na hora que ele precisar de realizar uma manobra automática dentro do carro, ele vai escapar o volante da mão dele. Ele não vai ter o volante cheio em cima da mão dele. Então, esticadão não serve. E muito em cima também vai te atrapalhar, que você vai acabar embolando com seus próprios braços. Então você tem que ter essa distância para que você consiga executar tudo sem que você esteja fora do comando e sem que você esteja muito embolado em cima do volante, tá ok? Então o primeiro ajuste é essencial, o ajuste do seu banco. Quando você entrar dentro do seu carro, você vai ajustar o seu banco dessa forma que eu te falei, que aí vai iniciar do ponto certo, de um ponto confortável. Beleza? Então testem aí. Segundo ponto, você vai pisar na embreagem até o final. Muitos professores de trânsito falam: vai arrastando o pé devagarzinho, vai tirando o pé devagarzinho. Nenhum deles está errado, mas de uma forma bem eficaz para você e uma técnica bem eficaz para você, primeiramente na pisada. O seu pé
você tem que pisar no pedal da embreagem com a mais para a ponta do pé, entre o peito do pé e o dedão, né? Bem naquela parte ali entre o peito do pé e o dedão. Então você vai apertar mais para a ponta, para você ter um controle e uma sensibilidade maior na ponta do seu pé. Ao invés de arrastar ou então tirar o pé devagarzinho, você vai fazer a elevação de perna. Você vai elevar a sua perna até chegar no ponto de embreagem. Ah, Johnny, mas qual é o ponto de embreagem? Essa é a pergunta. Qual é o ponto de embreagem? Então, o ponto de embreagem é quando o carro começa a responder. Então, tem muito carro que ele vibra, né? Que você vai sentir a vibração no volante, quando você vai tirando, elevando o pé com a embreagem. E outra coisa muito importante, você tem que ter esse controle da força sobre a embreagem. Não é deixar a embreagem empurrar seu pé. O seu pé que tem que controlar a subida da embreagem. Certo? Você tem que estar no comando dessa subida da embreagem. Se você deixar o pedal da embreagem empurrar o seu pé, logo ele vai apagar. Você tem que ter o controle dessa força referente aonde você quer que a embreagem sobe ou onde você quer que a embreagem desce. Então, elevando a perna, você vai chegar no ponto da embreagem. O ponto da embreagem nada mais é do que o local que o carro vai começar a responder. O que vai acontecendo? Você pisou até o final, você vai elevando a perna, nada vai acontecer, mas quando ele chega no ponto de embreagem, é ali que você tem que ter todo o cuidado. Tá ok? Então é meio que inevitável você apagar o carro uma vez ou você sentir esse carro vibrar uma vez. Isso pro treinamento que nós vamos fazer. Tem carro que nem vibra. Tem carro que quando chega no ponto de embreagem você levou um pouquinho a mais, puf, corta e ele apaga. Né? Então é isso que está acontecendo. Então você tem que saber mais ou menos aonde é o ponto de embreagem do seu carro, para você, esse pedaço que você vai elevando o pé e ele não responde nada, você pode chegar nele mais rápido. Não precisa vir retirando o pé de uma forma bem devagar lá de baixo, senão você vai chegar muito tarde no ponto vai demorar, né? Dependendo do trânsito que você estiver, vai atrasar as pessoas que estão atrás. Então você tem que saber que esse ponto que seu carro não responde nada, até chegar no ponto da embreagem, ele tem que ser utilizado mais rápido, tá ok? Ele tem que ser utilizado mais rápido. Então você vai subir o seu pé de uma forma, não no supetão, mas você vai subir o seu pé suave e quando chegar no ponto de embreagem, vai firmar sua perna e agora nós vamos começar o controle da embreagem, certo? Chegou no ponto, o carro começou a querer responder, vai existir a troca com o acelerador. O acelerador no controle de embreagem, principalmente na arrancada, ele é um parceiro essencial para você conseguir desenvolver e arrancar com esse carro de forma eficaz. Nem sempre você vai conseguir arrancar com esse carro só na embreagem, só no controle de embreagem. Então o que vai existir? Outra técnica, a técnica praticamente da respiração. Quando você chegou no ponto da embreagem, você vai existir a troca com o acelerador. Então é exatamente como se estivesse respirando e soltando o ar. Segue comigo esse movimento, tá? Aqui você chegou no ponto da embreagem, onde o carro ali começa a responder e vai existir a troca com o acelerador. Então você vai fazer a técnica da respiração. Qual a técnica da respiração? Puxa o ar e vai soltando devagarzinho o ar comigo e fazendo essa troca dos pedais. Então, ó. Então, o acelerador abaixando e o pedal da embreagem subindo. Assim você vai conseguir realizar com maestria a sua arrancada do carro. A sua aceleração não pode ser muito forte. Você vai escutar. Se o seu carro estiver gritando muito, tá errado. Tá errado. A aceleração tem que ser suave, mas você tem que sentir que você está tendo alguma resposta no acelerador. Então, quando essa troca existir, ó, vai chegar um ponto que o acelerador não vai ser mais necessário afundar o acelerador. Não vai ser mais necessário. Por quê? Porque ele já está numa força que você não precisa exigir mais do acelerador. Então, você vai parar o pé do acelerador e vai continuar somente no pedal da embreagem, esvaziando esse ar, tá ok?
Então vai ficar mais ou menos assim, chegou no ponto da embreagem, acontece a troca. O acelerador começou a acelerar numa quantidade boa que você não precisa mais acelerar do que isso. Para o pé do acelerador e continua a troca somente na embreagem. Isso até o pé elevar e sair completamente. Quando você arranca de primeira, quando você sai de primeira, essa troca de marcha para a segunda marcha, muitas pessoas falam que você tem que tirar o pé da embreagem e colocar na lateral. Na primeira marcha não é necessário isso. Quando existir essa troca, que você parou o pé do acelerador e vai elevando o pé da embreagem, quando você perceber que a sua embreagem não está mais fazendo função para responder no carro, é a hora de trocar a marcha. Vai meio que existir a troca de novo, agora ao contrário, elevando o pé do acelerador para diminuir a aceleração e pisando de uma forma não tão devagar na embreagem, para você realizar a troca da segunda marcha. Então, quando você arrancou com o carro começou a andar, vai precisar da segunda marcha, retira o pé do acelerador, pisa na embreagem até o final, mas sempre existindo essa troca. Ó, sempre existindo essa troca. Nunca, em momento algum, você vai estar com os dois apertados, ou o acelerador e embreagem apertado até o final, ou os dois retirados até o final, certo? Se o carro estiver em movimento. Nunca você vai estar com os dois apertados até o final e nunca você vai estar com os dois retirados até o final. É uma combinação que não existe acelerador com embreagem totalmente nos seus extremos, tá ok? Existe troca entre eles. Então você realizando essa troca vai ficar muito mais fácil para a sua arrancada com o seu carro, vai facilitar muito na arrancada com o seu carro e aí você vai desenvolver. Como acontece os saltos referente ao touro bandido, né? Que é normalmente quando você vai realizar as trocas de marchas maiores. Então você vai realizar as trocas de marchas. Então você arrancou de primeira, conseguiu evoluir, puxou a segunda e nós vamos continuar evoluindo. Como acontece os pulos, o salto do touro bandido na troca de marchas? É quando você tira o pé rápido demais da embreagem. Mas dica para você, quando você tá com o carro pulando, que o carro tá salteando, a embreagem vai te salvar. Se o seu carro está fazendo alguma coisa que ele está saltitando, que você está perdendo o controle dele, pisa na embreagem até o final. Por quê? Quando você pisa na embreagem até o final, o carro perde a força. Ela perde a força de engrenagem com o motor. Então, a embreagem é um ponto que quando você pisa nele até o final, você tira toda a força de reação do carro, tá ok? Então, a embreagem é seu aliado. Então, muitas vezes, esse salto, essa balançada que ele faz querendo apagar, pisa na embreagem até o final, talvez você está numa velocidade que a marcha não corresponde à velocidade que você está. Então, exemplo, se você está com quinta marcha e você está a 40 km por hora, quando você fazer essa troca, vai ter pulo. O que você tem que fazer? Reduzir a marcha. Cada marcha ela tem um prazo limite tanto para acelerar quanto para ela iniciar e entrar. Tem carro que é um pouquinho mais, tem gente que fica falando, olha no ponteiro, de 0 a 20 é de primeira, de 20 a tanta é de segunda, mas não tem como fazer isso, tem que ser sensibilidade dentro do carro e você vai perceber que isso vai evoluir. Então dica, quando você tiver com o seu carro pulando, saltitando, pisa na embreagem até o final que você vai recuperar a respiração do carro. O carro vai respirar. Aí vamos ver o que está acontecendo. Então, normalmente, você vai reduzir uma marcha e vai elevar sua perna devagar para você ver qual a reação do carro. E nunca você vai reduzir de quinta para segunda. Vamos passar pela quarta. Vamos reduzir para uma terceira. Vamos reduzir para uma segunda. Para aí você ir conseguindo encaixar na sua cabeça as fases do carro. Tá ok? Então, era essa dica que eu queria deixar para vocês, essas técnicas que eu uso com milhares de pessoas e tem dado certo para muita gente. Se você ficou alguma dúvida nesse vídeo para você, deixe o seu comentário e antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e assine o sininho, que eu vou fazer vários vídeos para você conseguir evoluir dentro do carro, porque aqui vai ser você
no comando da direção. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima.